Ave Dominus Nox, olá, bem-vindos de volta, meus caros senhores da noite, a mais um episódio de da melhor disparado Legião do 40.000, a oitava, os famosos Senhores da Noite, que tenho que admitir foi a minha primeira escolha como uma legião. Não sabia que eles eram caóticos na época, mas é muito massa, simplesmente fenomenal. Que legião, que história incrível. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como eles agem, como são as suas unidades e táticas favoritas e o que levou eles a ser o que eles são hoje. A oitava me traz um sorriso no rosto, a oitava é muito bom. Vamos lá, meus amigos. Bem, para começar a história dos Senhores da Noite, nós temos que voltar na época do Imperador, unindo a Terra, porque existia uma subpopulação de pessoas, os prisioneiros. O que fazer com os prisioneiros? O que a gente faz com eles? A Terra Antiga, durante a era sombria da tecnologia, quando foi tudo dividido e bárbaros tecnológicos, tipo quem tinha poder dominava o seu local, meio que se separaram. E a Terra ficou dividida em vários tipos senhores tribais, que cada um dominava um local, alguns com mais tecnologia, outros com menos, alguns com mais violência, outros com menos. E aqueles inimigos que, numa situação assim, aqueles inimigos políticos, os inimigos de verdade, tipo de conflito, um tentando lutar contra o território do outro, muitas vezes acabavam em calabouços e prisões subterrâneas. Nesses locais terríveis, as condições de vida eram péssimas e muitas vezes as populações eram enormes e não tinha muita diferença ali entre prender homens e mulheres juntos, e acabava tendo filhos. E essas crianças nascidas em cárcere, eles, quando o Imperador salvou essas pessoas dos líderes dos Tecnobarbarians terríveis, ele tinha que fazer alguma coisa com eles. E o Imperador, na sua imensa benevolência e bondade, falou: ok, vou treinar eles para ser soldados fanáticos com psico-hipnose e transformar eles numa legião focada em espalhar o terror e o medo. Grande Imperador e sua benevolência divina e toda a sua sabedoria. Que homem esse nosso Imperador. E com isso, ele criou, na época, a oitava legião. Eles tinham alguns apelidos. Um dos apelidos que eu achei mais legal eram Crianças da Noite. Por quê? Porque muitos deles nunca tinham visto a luz do sol. E essa população que era prisioneira na Terra, nem todos eles eram prisioneiros por motivos tipo de maldade ou de roubar, matar ou coisa assim. Muitas vezes eram prisioneiros políticos ou coisa do tipo, mas tinha sim os prisioneiros que eram extremamente ruins. Teve diferença entre um ou outro? Não, se tu conseguia passar o treinamento e virar um soldado, tu ia virar um soldado, até porque se tu morresse na linha de frente, não ia fazer falta também. E se tu morresse no processo de transformar em um Astarte, também não ia fazer falta. Imperador sempre custa efetivo, como sempre. E no caso, esses prisioneiros, quando eles entraram em combate, não tinha muita misericórdia, porque a vida deles sempre foi horrível. Eles já puxaram um pouco dessa tradição de não ter assim certo e errado. Ou tu era meu aliado ou tu é meu inimigo. Se tu é meu inimigo, tu morre. Então, era uma legião, quando colocada, tu sabia que não ia ter muitos sobreviventes do outro lado. E até tem uma famosa frase do Imperador, quando um mundo que eles já tinham conquistado se rebelou, e líderes psíquicos tiveram, unir a população e governar o mundo, e tentaram se rebelar contra o Imperador falou a seguinte frase: mande a oitava. Ponto. Não precisou mais nada, não precisou falar mais nada, já disse tudo, Big E. E a oitava legião foi pra lá. Digamos apenas que não houve mais rebeliões naquela região até hoje. Acabou, ninguém mais vai se revoltar, que não sobrou ninguém pra contar a história. Então a oitava soltava a justiça imperial de uma forma um pouquinho
pesada? Sim, alguns diriam que sim, mas não se faz uma conquista da galáxia sem alguns exterminados no processo. Tu não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. Para eles era o mesmo princípio. E a 8ª Legião, o motivo maior deles era literalmente tocar o terror. É a Legião do Medo para controlar e evitar qualquer tipo de rebelião ou qualquer controvérsia contra o nosso imperador. E nisso eu tenho que dizer, eles fizeram super bem. E essa tendência de extrema violência e não perdoar nada ficou pior, bem pior, no momento que eles encontraram o seu primarca, o Conrado Curze. O Conrado Curze, não sei se você sabe, não bate muito bem da bola, mas não bate mesmo. E agora, no comando da sua legião, porque você sabe, o Conrado Curze caiu num mundo repleto de gangues e violência e tudo que é de ruim, cartéis criminais que dominavam a população e faziam basicamente de escravo. E quando Conrado Curze assumiu o poder, ele assumiu através do medo. Basicamente, os líderes locais entregaram o comando em troca de não morrer. O Conrado sabia uma boa argumentação, sabia fazer uma proposta que a pessoa não podia recusar. E com isso ele começou a recrutar pessoas daquele mundo de Nostramo. E alguns eram extremamente otimistas e inocentes, pessoal assim brilhando o olhinho, achando que o Conrado iria trazer justiça, equilíbrio e um balanço para o Império e para a humanidade. Porque em Nostramo, quando o Conrado assumiu o poder, as coisas melhoraram. Tá me zoando que deixar esse louco no poder as coisas melhoraram. Sim. Porque depois que ele assumiu o poder, foi o período que a lei finalmente foi estabelecida, as coisas ficaram meio que iguais para todo mundo, e em si a condição média da população melhorou muito, porque eles viviam sobre o medo de gangues, sobre sempre a mira de bandidos. Agora eles estavam sobre os olhos sempre atentos do caçador noturno. Com isso, todo mundo seguia a linha, todo mundo fazia o que era certo, porque senão tu morria, todo mundo respeitava o toque de recolher, todo mundo respeitava o horário de bater ponto, todo mundo respeitava tudo, porque tu não sabe quando vai dar louca no nosso Conradinho, e ele vai matar todo mundo. Então, nesse período, em Nostramo, o planeta realmente prosperou e muitas crianças se voluntariaram para servir ao imperador e o famoso caçador noturno que botou ordem nisso aí. Só que o caçador noturno não batia muito bem. O Conrado, ele viu o futuro, e no futuro ele viu que o imperador vai mandar uma assassina matar ele. Então ele sabia que o imperador iria matá-lo, e ele já ressentiu o imperador até antes do imperador conversar com ele a primeira vez. Ele sabia que o Império iria traí-lo, ele sabia que o destino era aquele, e claro, o Conrado Curze, ele acreditou nessa visão. O destino no 40.000 não é uma coisa fixa, ele pode ser mudado. O destino, assim como o Zint, é um fluxo, por isso que Zint muitas vezes é representado como água, como um rio ou como um peixe, porque não é uma coisa fixa, é uma coisa fluida. O tempo, o espaço, o destino é uma coisa que pode mudar, e o Conrado, ele fez umas cagadas na vida dele, e se o destino podia mudar, a culpa daquelas cagadas era dele. Se ele acreditasse cegamente naquilo ali, ele podia tirar a culpa dele e dizer que a culpa foi do destino. Ele não fez nada errado e assim dormir feliz. O Primarca, cara, apesar de todas as suas características super-humanas, eles ainda são humanos, e os humanos
possuem vários complexos psicológicos, e o Conrado tinha alguns complexos psicológicos. Ai, tá. Mas se a gente for falar de tudo que é problema na cabeça do Conrado, a gente fica aqui a noite inteira, né, Senhores da Noite. É por isso, é porque, tipo, pra discutir isso, tu leva uma noite inteira pra falar sobre ele. Mas os seus filhos, nesse momento aqui, os novos recrutas, os soldados recrutados de Nostramo, muitos acreditavam mesmo que ele iria trazer lei, justiça e um mundo melhor, e as ações dele justificariam esse mundo melhor, porque é melhor tu ser cruel agora e viver feliz para sempre. Então, muitos concordavam e acreditavam que tudo que ele fazia era certo. Alguns já discordavam um pouquinho e existia certas desavenças dentro da legião, porque alguns achavam que o Conrado não batia bem, esses eram os inteligentes. Alguns achavam que na real o Conrado estava certo, mas ele estava errado em algumas coisas que ele fazia, mas porque eles não eram leais ao Conrado em si, e eles sabiam que se fosse eles nessa situação, eles fariam melhor. Então, não era uma legião extremamente unida, mas enquanto o Conrado tava ali, todo mundo ficava na linha, porque né, ninguém é louco não contraria o Conrado, simplesmente não contraria ele. É melhor pra tua saúde, se tu só obedecer, dizer sim e fazer o que ele manda. Sério, não discorda, não discute. Uma dica. E o pessoal dos Night Lords, durante o período que o Conrado estava junto com eles na Grande Cruzada, se antes eles tinham uma fama de ser extremamente violentos, agora a fama deles se espalhou pela galáxia como a coisa mais cruel e o pior destino que alguém poderia ter era enfrentar eles. Em algumas situações, rebeliões inteiras se renderam no momento que foi feito sequer a menção que a oitava iria ser colocada para reprimir eles. Muitos planetas simplesmente desapareceu qualquer foco de rebelião, com a sequer menção que eles estavam por perto. Esses caras botavam medo em qualquer coisa, porque não bastava matar, tu tinha que dar exemplo. Eles forçavam as pessoas a ver as torturas, a violência e as coisas que eles faziam com qualquer dissidente. Então eles ganharam uma má fama péssima. Todas as outras legiões que eram mais normais acreditavam que era uma violência exagerada, desnecessária e desumana, mas aí tu pode fazer uma argumentação do que vale mais a pena. As outras legiões conquistavam o mundo, matavam milhões de pessoas em guerra, eles matariam também algumas milhões de pessoas. Em troca, o planeta iria ficar obediente e outros planetas e outras revoltas iriam parar de imediato. Então, se tu fosse pela lógica das outras legiões, tu teria que lutar em vários e vários pontos e fazer várias guerras sangrentas. Eles fazem uma extremamente sangrenta para evitar outras 3. Com isso, no matemática geral da coisa, tu salvava vidas e prevenia morte desnecessária e derramamento de sangue futuro. É uma argumentação que foi bem discutida na época da Grande Cruzada, e muitos eram meio contrários ao uso deles, e eles também ganharam a fama durante o comando, mas é mais por causa do Conradinho, de ser petulantes com coisas pequenas. Quando eles queriam mostrar uma mensagem, eles mostravam uma mensagem. Quando eles queriam mostrar para os outros que as ações deles eram efetivas, digamos, o Vulcan e o Reboot Guilliman foram colocados para dominar um planeta. Eles iriam fazer um jeito de fazer o inimigo ficar sem equipamento, sem munição e forçar eles a se render. Isso levaria, digamos, meses e meses de guerra e colocaria vários Astartes em perigo, mas no fim
iria trazer uma vitória decisiva com o mínimo de destruição de infraestrutura. Beleza, quando eles colocaram as tropas, se posicionavam para fazer uma invasão, eles iam invadir a posição inimiga, tinha uma perna para um lado, um crânio para o outro, uma mão para o outro e um dedo daquela mão lá no outro lado. O que está acontecendo aqui? Quando eles... Olha só quem é que chegou para ajudar. O Conrado veio para ajudar e ele olhou para o plano de vocês e esfregou na bunda e jogou fora e falou: é isso que eu penso do plano de vocês. Eu resolvo sozinho. Ele foi lá, entrou numa cidade civil e começou a destruir o inimigo de dentro para fora. E ele enviou pedaços dos soldados para os outros soldados. Então as tropas inimigas receberam caixinhas de presente com uma orelha, uma cabeça, um pedaço de corpo decepado no meio e uma mensagenzinha: vocês serão os próximos se não se entregarem agora. E o pessoal se rendia em massa. Que coisa, né? Quem é que ia imaginar? E com baixas mínimas e em velocidades recorde, apenas matando populações civis inteiras, causando destruição e devastação e uma morte de uma população total inimiga. Eles conseguiam a capitulação de vários e vários planetas e várias forças inimigas, e onde eles eram colocados, eles tinham baixas pequenas e resultados, e tu não pode argumentar com resultado. Os fins justificam os meios. Óbvio, quem falou isso foi um cara bem do bem, chamado Maquiavel. Eles são muito mal. Esses caras eram do mal antes da heresia do Horus, entendeu? Tipo, todo mundo já achava ele ser do mal antes de dar todo o problema. Mas ok, heresia do Horus, ele já tava beirando, tipo, heresia, e o Conrado Curr já odiava o Imperador e achava que o Imperador ia matar ele. No momento da heresia, não foi difícil eles virar a casaca e entrar pro lado do Horus pra lutar contra o Imperador, porque o Conrado Curr odiava o Imperador, porque ele sabia que o Imperador ia mandar matar ele, e porque o destino tinha que acontecer, então tinha que ser assim. Com isso, os Night Lords lutaram pelo War Master e o Horus colocou eles para neutralizar e atrasar a primeira legião, os Dark Angels. Então o Conrado contra o Leão, eles se enfrentaram e os Dark Angels mostraram que numa luta frente a frente, eles são extremamente mais organizados, disciplinados e efetivos em combate, sem o efeito do medo, da surpresa e do choque psíquico. Os Night Lords são mais fracos que outros Astarte, então num X1 honesto, um outro Astarte venceria, mas quando eles estão enfrentando alguma coisa que consegue ter medo, aí eles quebram o inimigo bem mais rápido. Mas quando eles estão enfrentando outros titãs iguais, aí não é no mesmo nível, aí eles vão perder. E os Night Lords sem sua ferramenta principal, que é o medo, e com o Lion demonstrando incrível capacidade de adaptação tática, o Lion deu um show nas forças espaciais dos Night Lords e ele conseguiu, com mesmo em menor número, vencer várias e várias incursões dos Night Lords, causando baixas altas numa legião que tinha números bem altos, porque os Night Lords até então não tinham baixas quase nenhuma, porque onde eles eram colocados era fácil. Até antes da heresia do Horus, só tem que falar também, tem uma coisa. Outro motivo da redução da eficiência dos Night Lords é porque o equipamento deles era meio que de segunda mão. Ué, como assim? Por que o Imperador ia dar pra eles equipamento de segunda mão durante a heresia? Primeiro, porque já tinha má fama. E segundo, porque antes de entrar pro caos, o Conrado Curse, depois que ele saiu de Nostramo, o planeta voltou a ser exatamente como era antes. O status quo, depois que ele foi embora, voltou a ser o domínio pelas máfias e pelos cartéis criminosos. E quando ele voltou e descobriu isso aí, ele ficou muito puto. E ele mandou ciclones, torpedos gigantes, destruir o planeta e matou todo mundo. E destruiu um planeta extremamente rico em minério, sem tentar controlar de novo a população, simplesmente exterminou um planeta já conquistado. E
O imperador ficou muito furioso com ele, e aí a legião dele foi censurada. Como assim? Eles foram colocados na retaguarda, eles iriam apenas agir contra rebeliões e coisas assim, não mais nas linhas de frente contra populações humanas por causa dos massacres que eles faziam, e também o equipamento deles foi muito bloqueado. As outras legiões todas eram prioridades antes deles. Então, eles precisavam de munição, eles precisavam de equipamento novo, eles precisavam de armas novas, eles precisavam de peças para reparar. Eles iam ser o último a ser atendido. Todo o resto ia ganhar antes. Novamente o imperador, demonstrando que quando tu faz um bom trabalho, tu ganha equipamento bom, tu ganha recurso. Quando tu é um louco insano que mata todo mundo, você não vai receber equipamento, porque o imperador quer o bem para a humanidade. E o Conrado Curse estava desviando só um pouquinho desse caminho da luz e do bem que o imperador desenhou para o ser humano. Com isso, eles foram censurados, eles foram bloqueados e os seus equipamentos começaram a ficar enferrujados. Assim, não é só porque eles são, em questão de luta, levemente inferiores a outros Astarte, mas também porque o equipamento deles estava subpar em comparação ao Lion e os seus Dark Angels. Então, beleza, durante a heresia, eles apanharam e o Conrado Curse. Nessa época, o Conrado Curse invadiu a nave do Lion e fez um joguinho de quero ver se você... prenda-me se for capaz. E ele começou a encher o saco. Depois ele foi pra McCree. E aí começou a brincar com o Lion, com os sanguíneos. E como é que é o... Desculpa, é o Rob G, o Reboot Guilherme. Também mesma brincadeira. Ele matou o Vulcan umas 200 vezes nesse processo, deixando o Vulcan completamente insano, e destruiu uns pedaços ali de McCree, botando umas bombas aqui. É tipo, sabe o Coringa? Basicamente isso. Do nada, assim, em McCree, ele fugiu. Aí o Lion, tipo, cara, você tem que dizer, eu trouxe um monstro. Aí eles começaram a caçar ele. E aí, tipo, ele botou um monte de bomba, tipo, destruiu os locais de McCree. É uma das coisas lindas que ele faz. Ah, Conrado fazendo Conradice. Enquanto isso, os Night Lords ficaram sem líder. E depois de levar uma sova no espaço, aquelas facções dentro dos Night Lords que já pensavam que, cara, o Conrado tá fora da casinha, eu vou fazer os meus próprios Night Lords do jeito que eu acho certo, e eles foram embora. A legião começou a se separar muito antes do Sítio da Terra, muito antes do Horus morrer. Os Night Lords se fragmentaram e vários comandantes e oficiais pegaram as suas tropas e simplesmente debandaram e foram fazer o que eles queriam. Então a legião demonstrou que voltou a ser uma cultura basicamente como era de Nostramo. É a lei do mais forte, é a lei do mais ínfamo, aquele mais famoso por ser violento, agressivo e sanguinolento, geralmente ganhava um rank maior e era obedecido pelos outros, em parte por medo e em parte por respeito às suas ações. Com isso, eles se separaram. Muitos dos antigos membros da primeira companhia, da companhia de elite, continuaram fazendo aquilo que o Conrado fazia, de espalhar a justiça com as próprias mãos. E sim, a justiça deles era tipo queimar famílias inteiras, destruir tipo uma creche com um monte de crianças, com gatinhos inocentes. É uma creche de gatinho cego. Não. Vamos explodir, tacar fogo. Por quê? Porque a população tem que aprender. É a justiça deles é meio fora, mas eles continuaram exercendo isso aí. E cada um foi pro seu lado. Algumas warbands, esses grupos de guerreiros, continuaram seguindo o Horus, porque o Horus tipo, tinha uma influência incrível em todo mundo gostava do Horus, e aí eles seguiram o Horus até o Sítio da Terra e lutaram junto com ele, mas a legião já estava bem fragmentada, sem o seu primarca, e o Conrado Curse foi achado? Foi. Bastante tempo depois, eles acharam o Conrado Curse, que os sanguíneos falou assim, porque os sanguíneos também prevê o futuro, e ele e o Conrado preveram o futuro junto em algumas coisas, e ele viu que o Conrado ia morrer por uma assassina imperial, então os sanguíneos falou, eu não vou te matar, porque o destino disso tu vai morrer, te fode. E ele botou ele num caixão e expulsou ele da espaçonave,
jogando ele no universo, no espaço afora, e milagrosamente, acho que obra do destino, ele foi encontrado pelos Night Lords, vagando no espaço. Ele foi encontrado pelos Night Lords. Ele foi encontrado por uma nave que eu não queria estar na pele de quem estava naquela nave. E eles decidiram... Cara, se tu tá andando no espaço, tu acha uma cápsula de fuga e não abre. Atira, explode a nave de longe, cara. Faz isso. Não tem ouro ali dentro. Sempre vai ter alguma coisa assassina que vai matar todo mundo. Nunca vi um filme de terror? Então, se tu vê uma cápsula espacial de estase, destrói. Não abre, ok? Beleza, lição aí de moral pra você. Mas eles abriram e era o Conradinho. E o Conradinho eventualmente achou seus Night Lords. E ele uniu vários deles de novo sob seu comando. E ele fez uma fortaleza no mundo que ele ia morrer. Porque ele sabia que ele ia morrer lá. E ele esperou o Imperador mandar uma assassina. Eventualmente, o Ofício Assassinorum, um dos templos assassinados, porque o Ofício Assassinorum não era oficial na época, mandou um assassino para matar ele. E quando o assassino chegou, ele ordenou que nenhum de seus Astartes interferisse e levantasse um dedo para ela. Ele tirou o capacete, ele deu um sorriso e falou: meu horário chegou, eu aceito, me mata. E a assassina atirou e matou Conrado Curse oficialmente. A legião novamente ficou sem líder. Nessa época os Night Lords se olharam e falaram: nós vamos obedecer o que ele falou? Não, eles mataram a assassina, despedaçaram ela. E a gravação do capacete, porque o pessoal que tem equipamento de elite tem gravador no capacete, tu consegue ver o que eles estão fazendo. Cortou momentos antes dela matar o Conrado Curse. Então o Conrado Curse tá vivo, tá morto, o destino aconteceu, não sei. Ele pode estar morto, que é possível, ele pode ter morrido e virado um mártir ali pro destino, provando que o imperador é do mal, fazendo com que a causa do caos seja uma causa honrada, sendo um mártir dos Night Lords, para que eles lutem eternamente numa cruzada de vingança. Ou ele pode estar vivo, aí perto de você. Conradinho Curse. E no caso, ninguém sabe, a gente não sabe ainda. Espero que um dia ele volte, não porque eu acho os Night Lords muito legais e o Conrado Curse muito interessante. Porque imagina, cara, se o Conrado Curse não morrer, é porque a previsão do destino dele estava errada. Então tudo que eles fizeram foi por bobagem. Foi errado, foi culpa dele. Bola fora, Conrado Curse. Merda, fez merda. E se ele morreu, aí realmente eles têm um motivo para ser empurrado pro caos. E eles vão continuar lutando eternamente contra as forças do falso Deus Imperador. E hoje, os Night Lords utilizam esses padrões de armadura muito legal, um azul escuro para combinar com a escuridão que eles se misturam. Eles utilizam caveiras, corpos e pedaços dos corpos que eles matam para dar aquele tom de medo. Fora que também eles gostam de usar ganchos de carne, coisas assim. Nem te conto o que eles vão fazer com isso aí quando eles pegar a vítima. Eles utilizam asas de morcego para enfeitar e adornar a armadura e o seu símbolo, já que eles são senhores da noite. E falando em asas de morcego, eles inventaram os Raptors. O que é isso? É uma unidade caótica que utiliza um jetpack, uma mochila jato, para voar até o seu inimigo e matar eles de perto. Então os Night Lords adoram lutar de perto, sentir o medo nos olhos do seu inimigo. Eles são a noite, eles são a vingança, eles são o medo. E essa unidade foi tão efetiva que outros capítulos de Astartes Caóticos meio que seguiram o modelo e copiaram a ideia e as táticas que os Night Lords inventaram de choque e quebra do inimigo. Eles dão sempre preferência a lutar muito próximo, utilizando garras de energia, a arma favorita deles, mas qualquer coisa que consegue decepar um inimigo e tirar pedaços, tá bom, tá legal pra eles em si. E adianta se render para um Night Lord
Hoje em dia, não. Na época da heresia também não. Então, cara, se eles forem colocados, resista, porque tu já tá morto mesmo. Aliás, eles têm um lema que é nós viemos por você. Não tem, eles vão te matar. Esses caras não vão parar até te matar, a não ser que tu mate eles antes. Se você for um Astarte, aí você vai ter chance, porque, como eu disse, comparado com outros Astarte, fisicamente eles são mais fracos, mas comparado a humanos, aí não vai dar certo, isso aí. Outra coisa, eles têm alguma habilidade especial? Tem. Eles conseguem se misturar com a escuridão, eles preferem atacar à noite por causa disso. Então não é tão potente quanto o dos filhos do corvo, que simplesmente consegue desaparecer totalmente, mas eles conseguem se camuflar na noite e fica muito, muito difícil tu ver onde é que eles estão. Com isso, é um poder psíquico latente deles que meio que camufla eles em tudo que é sombrio, tudo que é penumbra, e aí tu não enxerga exatamente aonde que ele tá, e ele consegue com isso fazer um terror psicológico, porque tu não sabe onde é que teu inimigo tá, ele pode estar em qualquer lugar. Eles também utilizam um grito, eles possuem uma habilidade, não sei se isso aí vem desde a época do Conrado Curse, quando eles ainda eram teoricamente humanos, ou se isso foi uma bênção do caos para ampliar o poder deles, mas eles utilizam uma arma de choque, um grito que, cara, quando tu escuta, tu fica temporariamente surdo, tipo, tu fica tipo, é absurdo o som que isso aí faz, te deixa totalmente tonto, desnorteado. Então você tá tentando lutar já contra um super soldado absurdamente resistente, com a melhor armadura. Melhor armadura não, né? Com uma armadura muito boa, porque a melhor armadura é pro pessoal que é mais bem equipado, mas com uma armadura de energia muito, muito resistente e que tá vindo do nada pra te matar. Então tu tá super atento, né? Tá prestando atenção em tudo, tá com o ouvido aberto. De repente vem um... tu não escuta mais nada, fica tipo, tu começa a cabeça a girar, o teu ouvido começa a doer, chega a sangrar, e de repente o desgraçado aparece atrás de ti, com uma garra de energia, e te corta no meio. Não deu tempo nem tu reagir ao que tá acontecendo, eles são muito, muito rápidos, e tu não consegue enxergar eles vindo. Eles fazem vários jeitos para lidar com o inimigo, como enfrentar eles. Um ataque preventivo na posição deles durante o dia, por exemplo, é uma coisa vantajosa. Não espere a noite, não espere o sol se pôr. Na escuridão, eles têm todas as vantagens. Eles também possuem um senso incrível de visão. Existem capacetes no 40.000 que permitem a visão noturna, mas eles conseguem fazer isso de uma forma quase que natural, meio que vem com a semente genética. Então tu não vê eles, mas eles estão te vendo sempre. Não há lugar seguro. Cara, eles são assustadores pra caramba. Eles sentem o cheiro do medo e eles vão dizimar qualquer oposição. Além disso, os próprios veículos e as coisas que eles usam são adornados com troféus de guerra e coisas dos mortos que eles coletam no caminho. Eles utilizam vários espinhos e coisas pontiagudas e vários símbolos que é pra dar medo. Tudo que eles fazem é pra dar medo, né? E a maior arma deles é isso. Até tem uma pequena frase dos Night Lords dizendo assim, que a surpresa no campo de batalha é uma lâmina que fica cega rápido. O inimigo consegue se adaptar contra isso aí e a tua surpresa vai embora. Mas o medo, quanto mais medo tu impõe no inimigo, mais afiada é a tua lâmina, porque um soldado amedrontado espalha o medo para 2, que espalha para 4, que espalha para 8. Isso não é esquema de pirâmide, mas funciona muito, muito bem. Porque uma tropa desmoralizada que quebra é uma brecha na linha inimiga, é um ponto forte da tua defesa que quebrou. Agora tu vai ter que retirar outros soldados de outros pontos. Enquanto isso, outra brecha em outro ponto. De repente, a tua linha de frente já está encirculada. Quando tu vê, eles já estão matando todo mundo que está tentando se retirar desesperadamente, porque eles cortaram os suprimentos. Eles são especialistas em guerra
psicológica. Eles vão entrar dentro da mente do inimigo, morar lá sem pagar aluguel e deixar o lugar devastado quando forem embora. Na real, não vai ter mente do inimigo, porque eles vão matar todo mundo no final, mas eles vão aplicar o terror. Eles vão deixar alguém vivo para contar a história? Sim. Provavelmente sim, mas não conte com a sorte, porque o terror espalha melhor no testemunho ocular de alguém desesperado e amedrontado. Então eles vão deixar algumas vítimas sobreviverem para poder espalhar o medo. Os Senhores da Noite. Os Senhores da Noite são muito bons. Assim, a única coisa que eu tenho contra é só porque, né, eles de equipamento, eles não são os melhores. Em questão a adoração ao culto do caos, eles, assim como outros Astartes caóticos, eles matam e coisas em nome dos deuses do caos? Sim, mas não também. Eles não adoram, eles não idolatram o caos precisamente. Até observe que tu não vai ver na armadura deles muitos símbolos caóticos. Alguns dizem que é assim, eles, os Iron Warriors são os guerreiros caóticos agnósticos. Eles acreditam nos deuses do caos do jeito deles, mas só pelo que eles querem que seja. E alguns dizem que os Night Lords são os guerreiros do caos ateus. Eles lutam pelos poderes da ruína, mas não acreditam em nada dessas porcaria. E o objetivo deles mesmo é tocar o terror e se vingar do falso imperador. Por quê? Porque eles já tem um ressentimento do imperador, porque na época da heresia eles foram colocados bem secundário a outras legiões. Então eles têm um ódio do império e do imperador muito grande. Não é nem por questão ali da heresia do Horus e concordar que o Horus ia ser melhor para a humanidade, é mais por questão de querer ferrar o imperador, porque o imperador ferrou com eles. Eles são bem superficiais e vingativos, e eles não vão parar até destruir tudo. Milhões já morreram por causa dessa sede de vingança deles, porque eles foram considerados menores que os outros e secundários aos outros. Então, talvez foi um pouco demais essa questão da vingança. E a legião hoje continua fragmentada. Cada Warlord, cada Senhor do Caos menor deles, vai comandar um pequeno grupo de Night Lords. Até hoje também, a maior parte deles está trabalhando em aumentar os seus números, em roubar a semente genética, empilhar fortalezas monastério e tentar roubar a semente genética dos outros, dos Astartes caídos, dos lealistas, para poder aumentar o número deles o máximo possível, porque eles sofreram baixas pesadíssimas. E por estar fragmentado em questão de número total, mesmo eles tendo bastante, na prática vai ser sempre luta contra poucos, porque eles não estão unidos. Então todos os Warlords deles, geralmente a prioridade é aumentar os seus números, e eles lutam junto a outras Warbands maiores do caos, normalmente como mercenários, e às vezes eles atuam como corsários, também a trabalho e a comando de algum outra Warlord do caos maior que eles. Então, até hoje, eles obedecem, são um pouco secundários às outras legiões do caos, mas quando a questão é tocar o terror, espero que o teu regimento da guarda não tenha que lidar com esses lunáticos, porque para eles não tem perdão, não tem meio termo. Dizem que assim, as coisas são em tom de cinza, né? Para eles, ou é branco ou preto, ou tu tá com eles, ou tu é contra eles, é tudo ou nada, é 880, e todo mundo que é contra eles só merece um julgamento, a morte dolorosa, extremamente violenta e sem misericórdia. Eu gosto deles, eu acho massa. Que, como eu disse, vilões tem que ser assim. O vilão tem que ser do mal. E eles já eram do mal antes de ser oficialmente do mal. Então,
Por isso que até eu digo, quando o pessoal fala, será que a semente genética dos traidores pode ser reutilizada? Alguns sim, a dos Night Lords, não, apenas não. Outra coisa também que eu não falei, é como o Conrado Kurz era meio, não albino, mas ele era muito, muito pálido, e ele tem uns olhos meio esquisitos, a sua legião meio que puxou isso da semente genética dele, e eles quase todos não são albinos igual a Raven Guard, mas eles são muito, muito pálidos, meio que quase uma feição doente, assim. Olhar pra cara de um deles é uma coisa esquisita, como se tu visse a morte. É assustador mesmo. Então, se você quer as suas miniaturas, um grupo de psicopata que vai tentar fazer uma justiça aberrante de destruir tudo e qualquer coisa no seu caminho, os Night Lords estão aí pra você. Tudo de bom e vejo vocês à noite.